telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Glória a Deus, aleluia. Damos graças a Deus por estar na presença do Senhor e poder exaltar o seu santo e bendito nome, porque este Deus a quem nós servimos é o Criador de todas as coisas, aleluia. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome do Senhor, e Ele é maravilhosíssimo, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele salvou a nossa alma, aleluia. Perdoou os nossos pecados, glória ao nome do Senhor, e fez-nos filhinhos seus por adoção. Graças a Deus. Vamos orar para que você que nos vê, se ainda não é um filho de Deus, possa ser, aleluia, glória ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua presença, adorar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor, porque o Teu nome é sobre todo nome, aleluia. É quem foi dado todo o poder no céu e na terra, aleluia. Glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia. Rei dos reis, Senhor dos
dos senhores. Aleluia, aleluia, glória ao teu nome. És um Deus maravilhoso, poderoso, aleluia, soberano, glória ao teu nome. A ti nós adoramos, e Senhor, e glorificamos, aleluia, porque usaste de grande misericórdia para conosco. Bendito seja o teu nome. Abençoa o teu servo, Senhor, a mensagem que ele tem para expor neste dia, glória ao teu nome. Ela seja uma bênção, aleluia, para todos aqueles que a vão ouvir. Ó Senhor, aleluia, deita a tua bênção santa e bendita, Senhor, sobre aqueles, ó Senhor, que ouvem a tua santa e bendita palavra, Senhor. Fala os filhinhos teus, Senhor, dá-lhes uma experiência gloriosa contigo, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós te pedimos e agradecemos tudo, em nome santo e bendito de Jesus. Amém. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo em vosso lar com a mensagem do céu, com o Santo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos estar com atenção e vamos dar a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo, porque Ele é o Senhor digno de louvor e da adoração. Somente Deus é o Criador do universo. E a sua misericórdia foi revelada à terra quando deu o seu Filho amado na cruz do Calvário para salvar a humanidade. O que é mais importante na nossa vida é ter uma certeza nos nossos corações de que somos pessoas salvas antes de partir à eternidade. E isto pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Deus ama o mundo pecador, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama o pecador e naturalmente odeia o pecado. Mas ama o pecador até ao ponto de dar a sua própria vida por ele na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, neste dia nós vamos ministrar uma mensagem sobre 5 importantes assuntos, ou sejam, como eles têm chamado, 5 avisos de última hora. Este sagrado livro é um livro de avisos divinos para a humanidade e em todas as gerações que passam por cá, para que cada um, quando chegar o fim dos seus dias, saiba para onde possa ir, para um bom lugar, porque aqui é um vale de lágrimas, mas na casa do Pai, onde Cristo nos foi preparar um lugar, não há lágrimas nem dores, não há renda para pagar, nem calos nas mãos para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é importante dar ouvidos a estes 5 avisos da palavra de Deus. Primeiro, a redenção perfeita pelo sangue de Cristo. Segundo, a ressurreição de Cristo. Terceiro, a ascensão de Cristo ao céu. Quarto, a volta de Cristo para tirar os cristãos da terra. E em quinto lugar, que fazer após o arrebatamento. Pastor, mas isto são avisos ou são ensinos? Realmente são as duas coisas. São avisos para aqueles que ainda não conhecem a Deus. E são ensinos para nós todos, para sabermos o plano de Deus para redimir a humanidade. Assim, ao introduzir este assunto, desde o princípio devo chamar a nossa atenção de que muitas vezes a simplicidade dos temas tira-nos a vontade de ouvir. E isto é um ataque do diabo. Mas eles são de importância vital e decisões finais para o nosso futuro. E quando não temos vontade de ouvir, saibamos que isso é um laço de Satanás para as nossas vidas, para que não entendamos tanto a Sagrada Escritura, a vontade de Deus a nosso respeito e a nossa própria situação. Naturalmente, tem sido muitas as vezes que tenho falado sobre estes assuntos. Contudo, quando Deus nos dá algo mais e durante o sono da noite, é bom darmos maior crédito à mensagem que vai ser ministrada, aos avisos de Deus e o que Deus colocou no meu coração sobre o valor do sangue de Cristo, que é para recebermos também os seus benefícios. E hoje é nosso dia. Ouça
então o que se segue. Também esta mensagem será ministrada no aspecto expositivo, ou esta mensagem, melhor dito, será ministrada no aspecto expositivo para tomarmos passos decisivos na nossa vida. E estes são 4 aspectos do cristianismo bíblico e mais um. Porque é que eu chamo mais um? É porque o mais um é o último, o que fazer após o arrebatamento da Igreja de Cristo. E são outros tantos avisos de Deus nesta hora da aflição do mundo. Naturalmente o mundo tem estado em muitas aflições nestes últimos 2 séculos, mas particularmente nestes últimos, digamos, 50, 60 anos. Está-se cumprindo aquilo que Jesus falou em Mateus 24, verso 1 ao verso 8. Vivemos num tempo de grande angústia no cristianismo bíblico também, onde em várias partes do mundo muitos cristãos são mortos violentamente e até queimados vivos. E as casas de oração destruídas e queimadas pelos inimigos do Evangelho, como na Nigéria, Costa de Marfim, Egito e outros lugares. Parece incrível que as autoridades não ponham cobro a estas coisas. Por estas coisas, por este sofrimento, eu creio que Deus vai fazer algo de caminho. Eu creio que esta perseguição faz parte dos dias trabalhosos do fim da graça de Deus e que o Senhor irá fazer algo em breve e em todo o mundo. O que eu creio é que Deus o que vai fazer em breve é tirar da terra os cristãos e deixar o mundo em densas trevas sem Deus e sem ministros da sua palavra, deixando o mundo totalmente nas mãos do diabo, porque o Espírito Santo não mais convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque ele o fazia através da sua igreja, que um dia sairá da terra e depois o mundo entra em colapso e grandes e densas trevas de Satanás. Tomemos então atenção à mensagem, ainda que na sua simplicidade será ao mesmo tempo uma chamada à vigilância e decisão da vida de cada qual. E é preciso estar preparado tanto de dia quanto de noite para sair da terra para a casa do Pai. Os 5 avisos da última hora têm por fim alertar cada um de nós das coisas fundamentais do cristianismo em sua conclusão. E para muitos corações possam ainda buscar a Deus enquanto se pode achar. O que é o cristianismo bíblico? Naturalmente não é nenhuma religião onde as pessoas pensam fazer algo para agradar a Deus. Não. O cristianismo bíblico é um movimento espiritual de pessoas que, em ouvindo a palavra de Deus, seguem a sua instrução com as bases do dia do Pentecostes. Foi ali que Deus começou a sua igreja e ela continua por todo o mundo com as mesmas bases em Atos capítulo 2. E desta forma, tais pessoas são regeneradas e salvas por misericórdia de Deus. São o corpo de Cristo, são a igreja do Senhor e seguem o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele deu no Calvário a sua vida para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder do Pai para nos justificar. Assim, em primeiro lugar, nós falaremos de redenção perfeita no sangue de Cristo. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus e vamos acompanhar a leitura. Amém. O nosso texto começa em Hebreus capítulo 9, verso 11 até ao verso 28. Vamos prestar atenção ao texto da Sagrada Escritura. Hebreus 9, verso 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário,
havendo efetuado uma eterna redenção. Diga, eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lá purpúrea e hisope, e assim e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Diga, sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Diga comigo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Graças a Deus pela leitura da Santa Escritura. Ela é espírito e é vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos estar com atenção àquilo que Deus nos vai conceder nesta ministração da Palavra de Deus, porque vai abençoar as nossas vidas. Este é o centro da mensagem, o que temos acabado de ler. Nesta leitura sagrada descobre-se o contraste dos sacrifícios mosaicos do Velho Testamento com a finalidade de expor o valor do sacrifício expiatório de Cristo. Este é o ponto central da leitura e de toda a mensagem. Eu vou repetir o meu pensamento. Aqui se descobre o contraste dos sacrifícios mosaicos do Velho Testamento com a finalidade de expor o valor do sacrifício de Jesus Cristo. E aqui se encontram três grandes e básicas doutrinas cristãs. Quais são essas doutrinas cristãs? Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, a ascensão de Cristo ao céu. E em terceiro, a volta de Cristo. E isto é o que mais nos interessa nesta mensagem. É saber acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a sua ascensão e a sua volta.
Portanto, não perca nenhuma palavra que vai ser ministrada. Tomemos em consideração, em primeiro lugar, que nunca jamais poderemos avaliar a morte de Jesus Cristo sem que primeiro saibamos quem é Jesus Cristo e as razões da sua morte. Pois bem, Jesus Cristo não é nenhum líder espiritual, de maneira alguma. Não é nenhum mestre, não é nenhum filho de carpinteiro, etc, etc. Não é nenhum líder comparado com outros líderes de religiões, de maneira alguma. E ponto final. Jesus Cristo é Deus revelado em carne. E aqui começa realmente, se Jesus Cristo é Deus revelado em carne, temos que começar aqui neste ponto, a razão porque é que Ele veio à cruz do Calvário dar a sua vida pelos homens. Tomemos isto em consideração. Ele é o Verbo Divino, João 1 e verso 14. Ele é o Criador do Universo. O Criador do Universo dar a sua vida pela sua criação humana. Louvado seja Deus nosso Senhor. Colossenses 1, verso 15 ao verso 17. Diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo foi feito, criado por Ele e para Ele. Diga, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Portanto, Jesus Cristo é Deus revelado em carne, é o próprio Criador que veio com a intenção de derramar o seu precioso sangue pelas almas de todas as gerações. E aqui assim começamos a dar algum valor ao cristianismo bíblico, não cristianismo religioso, porque eu também não sou, nem estou lá, mas ao cristianismo bíblico. Aquilo que nos revela a palavra de Deus acerca de Cristo. Agora pensemos bem, porque é que Jesus Cristo tinha que morrer? Primeiro porque é a conclusão do seu plano de redenção da humanidade. É a conclusão do plano de Deus para a redenção da humanidade. Segundo, a morte de Jesus Cristo tem efeitos não só redentores, mas remidores e salvadores, libertadores e santificadores, e em tudo isto está a redenção. E somente pela sua morte e ressurreição a humanidade tem acesso à presença de Deus Pai, porque somente Jesus Cristo é o caminho e a porta para esse lugar. João 14, verso 6 e João 10 e verso 9. Ele é o único caminho e Ele é a única porta do céu. Portanto, fora de Jesus, tudo é engano humano e diabólico. Deus se revelou em carne na pessoa de Jesus. Este sagrado livro diz isso. E eu creio neste sagrado livro, louvado seja Deus, porque as suas palavras não vão passar. Jesus Cristo disse, os céus e a terra passarão, e está escrito na palavra da verdade, que eles vão passar. Mas a minha palavra não passará, ou não passarão. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, a redenção significa remir ou redimir, significa adquirir de novo, significa resgatar, significa salvar e santificar, etc. E para isso há um preço a pagar. E a pagar por essa redenção. E nesse caso é a morte vicária de Cristo, que é Deus revelado em carne. Podemos ver isto em João 1, verso 1 ao verso 14. Quarto, o que torna diferente o cristianismo bíblico de todas as religiões da Terra é que o cristianismo de Cristo é um ato de redenção da humanidade, feita pelo próprio Criador dessa humanidade. O texto sagrado afirma no verso 12 que Cristo fez uma eterna redenção. Diga com a sua boca, uma eterna redenção. Com o seu próprio sangue. O verso 14 diz que esse sacrifício imaculado oferecido a Deus purifica, diga purifica, purifica as consciências dos pecadores, pelo que é uma expiação perfeita.
No verso 22 afirma que sem derramamento de sangue não há remissão, e os sacrifícios do tabernáculo e do templo eram apenas figuras terrenas das realidades espirituais do céu e impostas até ao tempo da correção ou da reforma, como diz em Hebreus 9, verso 10. Este era o plano de Deus. A morte de Jesus Cristo em favor da humanidade era um plano de Deus desde a fundação do mundo, que, como diz em Apocalipse 13 e verso 8, que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, anunciado pelos profetas, como por exemplo em Isaías 53, 3 a 10, que diz estas palavras. Em Isaías 53, verso 3 ao verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Os profetas foram falando deste plano da redenção, de que um dia Deus, revelado em carne, havia de vir e ser rejeitado. E assim diz no verso 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nossas transgressões e nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que traz a paz ao homem, à nossa consciência, à nossa alma, estava sobre essa figura que o profeta está falando, que havia de cumprir-se em Cristo Jesus, Deus revelado em carne. Estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali houve uma completa redenção no corpo, na alma e no espírito da humanidade. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Diga, a iniquidade de nós todos foi sobre o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Por quando foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou-mo-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E aqui está a completa redenção anunciada pelo profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro, de uma figura que havia de ser rejeitada pela humanidade. Ainda hoje, Cristo continua sendo rejeitado, porque para eles, para o mundo, Cristo era apenas um líder. E a sua palavra está sendo rejeitada por todo o mundo. Mas há um setor do mundo que está recebendo a sua palavra com alegria. Aqueles que não tinham ouvido agora estão ouvindo. Os outros já estão cheios e estão rejeitando o Evangelho, estão rejeitando o seu Salvador. Mas graças a Deus nosso Senhor, que diz, muitos serão chamados e poucos escolhidos. E o Senhor anda à procura de outras ovelhas que não tinham ouvido o Evangelho, e eles o recebem de braços abertos. Louvado seja Deus nosso Senhor. No Salmo 22, verso 11 ao verso 18, diz também estas palavras relacionadas ali com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Assim, nestas palavras diz o Salmo 22, verso 11 ao verso 18. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos
e os pés. Aqui está a crucificação. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Jesus estava desfigurado de tanto sofrer. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. E isto aconteceu conforme está escrito nos Evangelhos. Lançaram sortes para os soldados ver qual deles levaria a túnica do Senhor. Estas coisas foram escritas ao longo da história, que era o plano de redenção em desenvolvimento, a cumprir-se no Calvário. Agora cumpriu-se e agora todos temos direito a vermos purificado o nosso pecado e termos paz com Deus nosso Senhor. Esta é a única provisão de Deus para que a sua criação humana possa, após a morte, entrar à presença do seu Criador. E somente pela morte expiatória de seu Filho na cruz. O verso 26 do nosso texto diz que Cristo se manifestou para aniquilar o pecado. Diga aniquilar. O pecado de muitos. E aniquilar, isto é o verso 26 do nosso texto inicial. E aniquilar é desfazer, é destruir esse pecado. E os muitos que o texto fala, esses são aqueles que creem no seu sacrifício. E no verso 28 afirma que Jesus veio tirar esses pecados. E em João 1, verso 29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi dito por João Batista. Se tira o pecado do mundo, tira mesmo. Concluiu-se o plano de Deus. O mundo ficou sem pecado porque Cristo levou o nosso fardo sobre o madeiro. E há muitos que carregam com o fardo do pecado. Mas quando vem à cruz, esse fardo cai por terra. Louvado seja Deus, porque Cristo foi feito o carregador do nosso fardo para que pudéssemos ficar livres, como Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Do engano do homem e do engano de Satanás. Louvado seja Deus. Infelizmente são muitos os que carregam com um fardo muito pesado que Satanás tem imposto para o servir. E contudo basta um simples ato de fé e para que esse fardo caia. Mas somente ao pé da cruz ele pode ser tirado dessas almas que o carregam. Em Colossenses 2, verso 14, afirma que Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi consumado esse plano de redenção na cruz do Calvário. Somente Jesus Cristo é a perfeita redenção pelo seu precioso sangue ali derramado. E fora de Jesus Cristo o mundo está no maligno, conforme diz a palavra de Deus em 1 João 5 e verso 19. Mas em Colossenses 1, verso 13 e verso 14 diz que o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou-nos de um lugar e levou-nos para o outro. Tirou-nos de uma situação e colocou-nos noutra situação. Em Cristo Jesus nosso Senhor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Colossenses 1, verso 13 e verso 14, em quem temos a remissão dos nossos pecados. Jesus pagou o nosso preço. Nós precisamos de aceitar pela fé o que Jesus afirmou: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Precisamos de aceitar pela fé aquilo que o Senhor afirmou, que iria morrer e ressuscitar, fazer uma eterna redenção no seu sacrifício, e precisamos de ouvir o que Ele disse: se vós não crerdes, morrereis em vossos pecados. Agora, naturalmente, há muita gente, a maior parte do povo do mundo morre nos seus pecados, parte à eternidade assim, e tem um lugar de sofrimento eterno. Mas você que ouve a palavra de Deus tem hoje uma decisão a fazer: ou ouvir e seguir o que diz o Senhor Jesus Cristo, Deus revelado em carne, ou não. Depende da nossa decisão, o destino que vamos ter após deixar o nosso corpo na terra. E a grande mensagem e aviso de Cristo é esta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto, toda a gente no mundo ouve esta mensagem que é ministrada hoje mais do que nunca. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, diga ninguém,
Ninguém, ninguém. Então as outras religiões, diga ninguém, ninguém, ninguém. E as outras religiões, diga ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém vem ao Pai senão por mim, por isso o Senhor mandou os seus discípulos pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todo o mundo e em todas as gerações. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Cristo fez no Calvário a perfeita redenção da humanidade. Jesus remiu ali os pecadores e somente através do seu precioso sangue temos acesso a Deus. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outro acesso, e isto que fique bem ouvido e compreendido. Em segundo lugar, a razão da morte de Cristo em favor do homem é o preço que Deus colocou em cada alma que vem a este mundo. Você sabe quanto vale? Naturalmente, alguns cristãos sabem, alguns outros cristãos têm-se esquecido disso. E a maior parte do mundo não sabe o preço que tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como se vê no texto inicial, os sacrifícios do Velho Testamento eram apenas por algum tempo. Eram passageiros, até que viesse a conclusão do plano da perfeita redenção pelo sangue de Jesus Cristo. A história da lei de Moisés, os seus sacrifícios, etc., duraram até Cristo somente. Depois veio a graça do Senhor. E esta perfeita redenção era muito caríssima. E ninguém poderia resgatar o seu irmão porque os seus recursos se esgotariam antes, e isto já vem do Salmo 49, verso 6 ao verso 8. Jesus falou do valor de uma só alma nestes termos: que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em resgate da sua alma? Ponto de interrogação. Marcos 8, 36 e 37. O preço do nosso resgate das mãos do diabo levou Cristo a dar a sua vida por nós. Portanto, considere esse preço. O preço de Deus ser crucificado na cruz do Calvário em carne. Já sabemos que Deus não é nenhum bocado de carne, não vamos fazer confusão. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Mas Deus revela-se em três pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E é esse Filho que fez conhecer o Pai. Ele próprio disse: quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. E Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De maneira que o preço do nosso resgate foi o preço da vida de Jesus. Então eu tenho que saber qual é o meu preço. Se não há na terra preço de resgate, então eu devo ter um coração muito agradecido e dizer a Jesus: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua morte vicária, pelo teu sangue redentor. Eu te aceito como o meu Senhor e como o meu Salvador pessoal. Perdoa os meus pecados. Limpa-me com o sangue que tu verteste no Calvário e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Se você disser assim, e diga ainda: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne a este mundo, que verteu o seu sangue no Calvário para me redimir, e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E se você disser estas palavras, você é uma alma perdoada e redimida, e precisa agora de ser ajudada numa igreja local. Louvado seja Deus. Saiba o preço da sua redenção. Por esse motivo, por essa razão, Deus encarnou para nos remir. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido, Ele veio remir ou redimir. Mateus 18 e verso 11. Se o homem se tinha perdido, e perdeu-se em Adão e Eva, etc., através dos sacrifícios da lei, eles tinham alguma comunhão com Deus, até ao ponto em que viesse Jesus Cristo verter o seu sangue no Calvário. E agora todos temos acesso pela graça e pelo sangue de Cristo a Deus nosso Senhor diretamente. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 20, e verso 28 afirma: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares o rebanho de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. O rebanho de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. O rebanho de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue.
Atos 20 e verso 28. Demos o real valor ao sacrifício vicário de Cristo, porque Ele é o único meio que o Pai providenciou para salvar a humanidade. Ponha a sua religião de parte completamente. Rejeita a religião, aceita Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, porque é a única maneira que as Escrituras nos falam. E após uma pausa já voltamos. Amém e amém. Prezado telespectador, se for esse o caso, deixe o seu fardo ao pé da cruz. Não carregue mais com aquilo que Cristo carregou no Calvário. Prezado telespectador, há muita gente carregando o seu fardo de pecado. Quando nosso Senhor Jesus Cristo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro e pelas suas feridas fomos sarados. Louvado seja Deus nosso Senhor. A razão disto é porque fora de Jesus Cristo tudo é humano, espúrio e diabólico, porque, em outras palavras, foi isto que Jesus afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Sendo assim, então busque somente a Jesus Cristo e rejeite todo o resto e saiba da condição de todos os homens sobre a terra. A condição de todos os homens sobre a terra é aquela condição das pessoas que carregam o seu fardo de pecado quando tem à sua disposição Jesus Cristo, que é o seu libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo as Escrituras, não há um justo nenhum sequer. Segundo estas santas Escrituras. E não há outras. Deus só se revelou a um povo, que é o povo judeu, do qual veio Jesus Cristo da tribo de Judá. Louvado seja Deus. Portanto, as Escrituras dizem: não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto diz São Paulo aos Romanos 3, 10 e 11 e verso 23. E nesta condição, o homem encontrará no fim dos seus dias o eterno sofrimento, porque carrega com esse fardo do pecado. Resta a cada um de nós receber de graça o dom de Deus e o seu perdão e a sua redenção pelo seu sangue. E essa graciosa salvação só se encontra no sacrifício e no sangue do Filho de Deus. Todas as pessoas que vêm a este mundo são pecadoras, como está escrito em Romanos 5 e verso 12. Estão condenadas, resta tomar a decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e ver-se livre dessa condenação. Porquê? Porque já lemos em Isaías 53 e no Salmo 22 que Cristo foi até à cruz, foi rejeitado por nós, mas o Senhor agradou fazê-lo ele por nossa causa. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Ele é o caminho e a porta do céu, e sem o seu sangue remidor não há redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo foi condenado em nosso lugar na cruz. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Mas se rejeitarmos a Cristo, enfrentamos então um sofrimento eterno. Eu creio que os servos de Deus têm a responsabilidade de ministrarem toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra, desde o Gênesis ao Apocalipse. Toda a palavra que sai da boca. Foi isto que Jesus Cristo disse a Satanás na tentação. Portanto, eu creio que cada um de nós tem a responsabilidade de pregar toda a palavra que sai da boca de Deus, porque esse é o nosso alimento espiritual. Porque ele é para nosso aviso e nossa alimentação. Mateus 4:4, Lucas 4:4 e já vem do livro de Deuteronômio, capítulo 8 e verso 3. E nesta hora eu vou deixar aqui dois grandes avisos de Deus sobre para quem se esquece de Deus e não procura obter a sua misericórdia. No Salmo 50, verso 22 e verso 23, diz: ouvi vós, isto vós, que vos esqueceis de Deus, para que vos não façam em pedaços, sem haver quem vos livre.
Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Anda você esquecido de Deus e quem é Deus e da sua palavra? Ouvi vós isto que vos esqueceis de Deus para que vos não façam em pedaços. Noutras palavras, Jesus Cristo disse que ai daquela pedra cair sobre eles que ficarão reduzidos a pó. Louvado seja Deus. E para os que têm em pouca conta o sangue da redenção de Jesus Cristo, também o Senhor nos dá uma grande advertência, como nós vamos acompanhar esta leitura em Hebreus 10, 26 a 31, nestas palavras. Meu amado, nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim diz em Hebreus 10, 26 a 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor julgará o seu povo. Não nos esqueçamos da palavra de Deus. Não pequemos voluntariamente contra o Senhor depois de receber a verdade. Do contrário, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Vamos ter atenção ao que diz a palavra de Deus. Queremos ir todos para o céu? Vamos obedecer àquilo que Deus ordenou. Meus amados que nos escutam, demos valor à redenção de Cristo e demos valor ao seu precioso sangue derramado no Calvário. Porquê é que estes avisos estão escritos na palavra de Deus? É para que saibamos que a redenção foi executada pelo próprio Criador. A redenção da humanidade levou Cristo à cruz do Calvário para dar a sua vida em nosso resgate. Este é o primeiro aviso de Deus à humanidade. Deus efetuou uma eterna e perfeita redenção em favor do homem com o seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. Agora, tomemos atenção dobrada ao que vamos ouvir, porque o sangue é vida. O sangue é vida. O sangue é vida. A vida está no sangue. Levíticos 17, verso 11. E o sangue também fala. O sangue tem uma voz. O sangue clama e Deus ouve esse clamor. Gênesis 4, verso 10. Deus disse a quem que fizeste: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra por vingança. Clamava por vingança, naturalmente. Mas em Hebreus 12 e verso 24 afirma que o sangue da expressão de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel e clama por redenção e paz. Ele intercede por nós junto do Pai. Jesus entrou uma vez no santuário não feito por mãos de homens, para fazer uma eterna redenção. Em Hebreus 9, 11 e 12 diz que Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e perfeito tabernáculo, não desta criação, entrou uma vez no santuário por seu próprio sangue, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, verso 24 diz que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura de verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E o verso 14 diz que o seu sangue purifica as consciências. Portanto, aceita essa purificação e será uma criação nova. A nossa vida está no sangue, e o nosso sangue carrega com a maldição de Adão e Eva. Precisamos de ser purificados da nossa vida
ou na nossa vida, precisamos que o sangue de Cristo nos purifique de todo pecado. 1 João 1 e verso 9, ele tem poder purificador. O sangue de Cristo tem poder purificador. O sangue de Cristo transforma um filho do diabo num filho de Deus. E o nosso corpo, alma e espírito passam a ser novas criaturas. Ficam regenerados, purificados, passam a ser o templo de Deus na terra. Porque devemos nós servir o homem ou servir o diabo? Rejeitemos tudo o que é humano e sigamos as sagradas escrituras que o Senhor Jesus Cristo diz: as minhas palavras não hão de passar. O sangue de Cristo lava dos nossos pecados, Ele nos limpa. Apocalipse 1 e verso 5. O sangue de Cristo santifica. Hebreus 13 e verso 2. O sangue de Cristo redime, nos resgata e compra para Deus Pai. Atos 20 e verso 28, 1 Pedro 1, 18 e 19 e Apocalipse 5 e verso 9. O sangue de Cristo branqueia os nossos vestidos espirituais e nos faz aproximar de Deus. Apocalipse 7 verso 17 e Efésios 2 e verso 13. Faça algo pela fé para que o seu corpo, alma e espírito sintam o poder regenerador e santificador do sangue do Cordeiro de Deus. Primeiro, diga a Deus que é um pecador e precisa de perdão. Faça isto. Está ao alcance de toda a gente. Todos nós falamos palavras de dia e de noite. Fale também palavras com Deus e diga a Deus que é um pecador, precisado de perdão. Aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Agradeça a Deus o sacrifício que Ele fez na pessoa de Jesus no Calvário. Confesse que Cristo é o Filho de Deus e que morreu por si e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Você pode fazer isto, se for esse o caso. Agora, se você pediu perdão a Deus, Ele perdoou. E se você está enfermo, o sangue de Cristo tem poder purificador e a enfermidade sairá de si. E a enfermidade sairá de si. Clama a Deus pela sua cura, pelas feridas de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora faça mais. Para esta mensagem e coloque a Bíblia Sagrada sobre o seu corpo. Faça assim. Para esta mensagem e coloque a Bíblia Sagrada sobre o seu corpo. E continue depois então a ouvir a mensagem e creia que Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo no Calvário salvou a alma do pecador e nos redimiu com o seu precioso sangue, nos purificou e nos curou de toda a enfermidade. E cante conosco o cântico que se vai seguir. Amém e amém. Cante conosco este canto de vitória que diz: teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue que Jesus verteu na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Voltemos a cantar. Teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue que Jesus verteu na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Amém. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é a nossa solução. Larguemos o nosso fardo ao pé da cruz. Meu amado ouvinte, não devemos carregar com aquilo que Cristo carregou na cruz do Calvário. Um ato de fé transforma toda a nossa vida e começaremos uma nova jornada em direção à casa do Pai. Façamos a nossa parte, falemos com Deus e Ele nos ouve. Segundo lugar, a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o pilar da fé cristã mais importante
do cristianismo bíblico. Primeiro, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão a nossa fé e ainda permaneceríamos nos nossos pecados. 1 Coríntios 15 e verso 17. Segundo, Deus ressuscitou da morte do seu Filho, porque era impossível que ele fosse retido por essa morte. Atos 2 e verso 24. Terceiro, o príncipe da vida foi morto, mas Deus o ressuscitou dos mortos, como diz em Atos 3 e verso 15. Quarto, em Atos 2 e verso 32, Pedro disse: Deus ressuscitou a este Jesus de que nós somos suas testemunhas. E não foi somente a estes, mas diz aos Coríntios que uma vez o Senhor apareceu a mais de 500 irmãos. A ressurreição de Cristo é um dos atos mais importantes na vida do cristianismo. Em Atos 10, 40 e 41, Pedro disse que os apóstolos comeram e beberam juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Jesus não ressuscitou em espírito, foi fisicamente. Em sexto lugar, isto se encontra em Lucas 24, 42 e 43, na sua primeira refeição, após a ressurreição, onde Jesus Cristo comeu parte de um peixe e um favo de mel. A diferença fundamental do cristianismo bíblico é que Deus encarnou em Cristo e ressuscitou para justificar a humanidade. E nenhuma religião é comparável ao cristianismo de Deus. E ponto final. Romanos 13, verso 24 diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. É por isso que muita gente volta às costas a este livro, porque nos fala do dom da graça de Deus que não é preciso pagar. É de graça que somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Este é o segundo aviso de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém e amém. Terceiro lugar, a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Em primeiro lugar, esta doutrina cristã sobre a ascensão de Cristo ao céu também é fundamental para a vida da fé e esperança da humanidade e do povo de Deus, porque é única. Diga, é única. E porquê que é única? É porque Jesus veio de lá e voltou para lá. Este é evento único. Veio de lá e voltou para lá. Bem sabemos que Enoque e Elias foram arrebatados ao céu, mas eles eram da terra. Mas Jesus veio de lá e voltou para lá. Segundo, porque o culminar do ministério profético de Jesus Cristo como sendo a última manifestação aos olhos de seus servos após a ressurreição. O Senhor apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, como está escrito em Atos 1 e verso 13, mas agora era a última vez que o viam a subir para o lugar de onde veio, que é o céu. Também isto é o último testemunho de Jesus Cristo na terra. Foi visto a subir aos olhos dos homens. Terceiro, isto estava previsto na profecia e escrito no Salmo 68, verso 18, nestas palavras: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse no meio deles. E Paulo disse isto em Efésios 4 e verso 8. Quarto lugar, em João 3 e verso 13, Jesus disse: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Desceu e agora ia subir. Quinto lugar, em Atos 1 e verso 11, diz que Jesus foi recebido em cima no céu. E também, em sexto lugar, Jesus não era deste mundo. João 8, verso 23 e João 17, verso 14. Então ele não era o filho de Maria. Claro que Deus, para encarnar, precisava de uma pessoa terrena. Escolheu a Virgem Maria e assim foi escrito na palavra de Deus que uma virgem conceberia um filho. Mas está escrito que ele é o Verbo Divino, Deus revelado em carne. Louvado seja Deus nosso Senhor. Sexto lugar,
Sim, em sexto lugar, João 6 e verso 62, Jesus disse que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. E alguns deles o viram. Mas quem o viu não eram os ímpios, mas sim os servos de Deus que ficaram como testemunhas da ascensão, da ressurreição e da ascensão do Senhor. E em sétimo lugar, Jesus fez ver a Tiago, a Pedro e a João como ele era realmente no céu, ao fazer ver a estes 3 discípulos a sua transfiguração no monte, em Mateus 17, verso 1 ao verso 5, com Moisés e com Elias, onde Pedro disse: bom é estarmos neste lugar, façamos 3 tabernáculos. Não sabiam o que fazia, o que estava dizendo, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Eles o viram como ele era antes de vir à terra. Em oitavo lugar, Lucas 24, 50 e 51, Jesus levou os seus discípulos até Betânia e depois de os abençoar, se apartou deles e foi elevado ao céu. Louvado seja Deus. Jesus Cristo não era deste mundo, veio do céu salvar o homem com o seu sacrifício vicário e voltou para a casa do Pai para preparar um lugar para aqueles que nele creem. O nosso texto inicial revela que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Diga, porém no mesmo céu. Porquê é que está escrito porém no mesmo céu? É porque ele veio do céu à terra. Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9 e verso 24. Este é o terceiro aviso de Deus. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele foi interceder por nós junto do Pai. Entrou no santuário do céu pelo seu próprio sangue. Quarto lugar, a volta de Jesus Cristo no futuro. O nosso texto inicial afirma em Hebreus 9, 27 e 28, e como está ordenado aos homens morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Diga, aparecerá segunda vez aos que o esperam sem pecado para a salvação. A salvação é só feita no seu todo com a ressurreição. Quando Jesus Cristo vier, ressuscitará os mortos em Cristo e transformará os vivos e os levará para o céu. Louvado seja Deus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, voltará a segunda vez. Diga que ele voltará a segunda vez. E este é o assunto mais importante que nós nestes dias devemos meditar. Jesus Cristo está às portas para levar a sua igreja para o céu. Jesus vai voltar e tudo nos indica que será para muito breve, e eu creio que a sua vinda se cumpre em 2 faces distintas. A primeira para o arrebatamento da sua noiva, da sua igreja, e a segunda passados 7 anos, os 7 anos da grande tribulação, e para estabelecer o seu milénio de paz na terra. Nesta mensagem falaremos apenas da sua segunda vinda, para o arrebatamento da sua igreja. Em João 14, verso 2 e verso 3, Jesus afirmou: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E se eu for, e ele foi. Ele foi visto pelos discípulos. Ele foi visto ascender ao céu. Mas disse, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. A casa do Pai é a nossa futura morada. Ali não há mais lágrimas nem dores, mas um gozo de vida espiritual eterno. E este é o glorioso evento universal que o mundo cristão está esperando que aconteça breve. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos verão seus corpos materiais transformados em corpos espirituais num abrir e fechar de olhos, a subirem ao céu
como Jesus foi. Isto é o arrebatamento da Igreja e descrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 50 a 52, além daquele texto que já dissemos em João 14, verso 2 e verso 3. O texto inicial diz que Cristo aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Hebreus 9, verso 28. Pergunto, está você esperando a Jesus? Está você esperando a Jesus? Tudo nos indica que o Senhor está para voltar. Este é o quarto aviso da última hora. Jesus vai tirar da terra os seus escolhidos, os seus cristãos, os seus seguidores, e a terra ficará no maior caos da história, quase destruída. Quinto lugar, o que fazer após o arrebatamento da Igreja? Sobre este assunto não vou elaborar muito sobre ele, porque temos o CD número 509 na internet falando sobre o assunto, mas vamos dar alguns conselhos finais. Você pode ver, ponha o meu nome e escreva CD número 509 e vai ver aquilo que Deus nos deu acerca daquilo que as pessoas devem fazer após o arrebatamento da Igreja de Cristo. Todos nós compreendemos o que significa preparação. Para tudo na vida é preciso andarmos preparados, ou para executarmos o nosso trabalho, ou para uma viagem, ou para constituirmos família, etc. Pois bem, na vida espiritual também isto é preciso. Até porque lemos no nosso texto que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. Não queira enfrentar o juízo de Deus. Prepare-se para estar em paz com Deus. Usa dizer-se que a morte não escolhe idades. Uns vão ainda criancinhas, outros na sua juventude e outros na sua velhice. Mas todos vão, ou então, finalmente, no arrebatamento, transformados. E então, quando partimos à eternidade, iremos para um dos dois lugares eternos que as Escrituras nos revelam em Lucas 16, 19 a 31, na passagem do rico e Lázaro que Jesus ensinou. Ali vemos cada um deles, destes dois homens, decidiram a sua vida e o lugar para onde haviam de ir. Contudo, o rico pensava que tudo isto era apenas uma história e só se apercebeu que o homem não vive só de pão quando estava atormentado nas chamas do inferno, e cada dia morrem muitos que vão para esses dois lugares. Meus amados, muitos ainda nestes dias pensam que a Bíblia Sagrada é uma história de judeus e de cristãos. Isto é a palavra de Deus. E aquilo que Jesus ministrou em Lucas 16, 19 a 31 é um aviso para ti e para mim. O rico vivia regaladamente, nada lhe faltava. Mas finalmente, quando fechou os seus olhos, faltou-lhe tudo. Foi para um lugar de sofrimento. E Lázaro tinha por amigos os cães que lhe lambiam as chagas, mas cria em Deus e estava preparado para ir para o seio de Abraão. E foi isso que aconteceu. Partiram os dois à eternidade e o rico foi para o lugar do Hades a sofrer eternamente. E o Lázaro foi para o seio de Abraão, que era um bom lugar. Um bom lugar. Está você preparado para ir para o céu quando partir à eternidade? Leia Lucas 16, 19 a 31, que é um aviso de Deus para nós. Mas à parte disto, o nosso assunto diz respeito aos que não estavam preparados para sair da terra no arrebatamento da Igreja de Cristo. Pergunto, o que poderão as pessoas fazer naquele tempo de tão grande angústia sobre a terra, na qual Jesus disse em Mateus 24, verso 21 e verso 22, que haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Você crê nestas palavras de Jesus? A Terra vai passar por um cataclismo tão grande, por hecatombes tão grandes, que se vai cumprir exatamente aquilo que Jesus Cristo disse em Mateus 24, 21 e 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha que isto não é uma história de judeus nem história de cristãos. Isto é a palavra de Deus revelado em carne. Vem aí grave problema sobre a terra. E eu, como tantos outros, temos a responsabilidade de anunciar ao nosso próximo estas coisas que um dia têm que acontecer. Naturalmente não sabemos quando, mas tudo nos indica que vai ser para breve. Se aqueles dias não fossem abreviados,
Mas por causa dos escolhidos, esses escolhidos são Israel. Serão abreviados aqueles dias. Pergunto ainda, você crê nestas palavras de Jesus Cristo? Você deseja ficar na terra para esse tempo? Acha que será capaz de enfrentar o sofrimento físico, mental e espiritual que está chegando à terra? No meu primeiro conselho das Sagradas Escrituras é: prepara-se para sair da terra antes da grande tribulação. Porque eu creio que Jesus Cristo vai tirar da terra a sua igreja antes da tribulação. Muitos não pensam assim. Eu creio que será uma tribulação de 7 anos, onde a terra ficará reduzida a cerca de 1/4 da sua população. Porque está escrito na palavra, e nós temos ministrado muitas vezes sobre isso. Só uma vez, 1/3 dos homens na terra vão morrer. Só de uma vez. De maneira que procure outras mensagens na internet que nós temos ministrado e você vai andar informado sobre o assunto. Para isso, meus amados, para evitar este problema da grande tribulação, para isso, entregue a sua vida a Jesus Cristo numa igreja evangélica local e siga a instrução bíblica para se salvar e santificar. Porque no céu não entra nada que contamine, mas somente aqueles que têm escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21 e verso 27. Será que você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Louvado seja Deus. Segundo, se ficou para trás e não foi no arrebatamento da igreja e quer ainda um dia ir para Deus, saiba o seguinte, que o governo mundial do Anticristo e a religião mundial do falso profeta estabelecerão um governo e uma religião mundiais que governarão o mundo, e haverá uma inquisição para saber quem é que está do lado do Anticristo e quem é que está contra o Anticristo. Naturalmente ele não vai dizer que é o Anticristo, mas vai ser o príncipe, bom cognominá-lo como o príncipe da paz na terra. Ah, meus amados, vem aí grande engano sobre a terra e vai haver essa inquisição. E todos aqueles que disserem que são cristãos e não negarem a sua fé, serão por todo o mundo sumariamente degolados em guilhotinas se não receberem a marca da besta, como está escrito em Apocalipse 13, verso 11 ao verso 18. Temos falado muito também sobre isto e você pode ver isto na internet, noutras mensagens. Se porém receber a marca do Anticristo, poderá fazer uma vida normal, como trabalhar, ir a um médico, a um hospital, comprar comida, viajar, fazer negócios, etc. Mas para quem receber essa marca financeira, lembre-se que o cartão de crédito está a acabar e a marca vai ser implantada, vai ser obrigatória, vai haver o tempo em que essa marca vai ser obrigatória. O seu fim, para aqueles que a receberem, o seu fim será o sofrimento eterno no inferno. E você pode ler isto em Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11. Terceiro, se lhe for possível, logo após o arrebatamento da igreja, fuja e junte-se a outros fugitivos, levando o que puder de mantimento para sobreviver, pelo menos nos últimos 3 anos e meio, depois do arrebatamento, quando a marca do Anticristo for obrigatória usar. Ninguém poderá comprar ou vender, seja o que seja, sem ter essa marca na sua mão direita ou nas suas testas. Isto já está acontecendo em muitas partes do mundo para outros propósitos. Isto é o prelúdio daquilo que está escrito neste livro sagrado em Apocalipse capítulo 13. Quarto lugar. Se for apanhado pelo sistema mundial do Anticristo, não nega a sua fé em Cristo, porque mesmo que você fique sem a sua cabeça, ressuscitará e estará com Jesus na glória do céu. E você vai ler Apocalipse 15 e verso 2 e Apocalipse 20 e verso 4. Mas esta mensagem é para que você não chegue a essa situação, mas que seja preparado para sair da terra. Finalmente, todos podemos evitar esse sofrimento que está para chegar à terra, porque as Sagradas Escrituras têm de ter o seu cumprimento. Neste tempo presente, da hora da graça, ainda há tempo de preparação e decisão para evitar os problemas que se avizinham sobre a terra. Lembremos-nos das razões porque Jesus Cristo teve de morrer e ressuscitar. Assim, a grande razão da morte vicária de Cristo foi
o preço de cada alma que vem a este mundo. Você e eu somos o preço da vida que Jesus Cristo deu no Calvário. Toma em consideração este assunto. Toma em consideração, saiba quanto vale, diga ao diabo, eu sou o preço da vida de Cristo no Calvário. Eu sou redimido pelo sangue de Jesus Cristo e agora não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. A nossa alma é muito valiosa. Saiba isso, que ainda que o homem fosse dono do mundo inteiro e quisesse dar a Deus todo o mundo, não chegava para pagar o seu resgate. Jesus disse que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro. Se perder a sua alma, o que dará o homem a resgate da sua alma? Mateus 16 e verso 26. O que é que você tem para dar a Deus a resgate da sua alma? As boas obras? De maneira alguma. Todo mundo que você pudesse ganhar e dar a Deus, de maneira alguma. Se não for o sangue da redenção de Jesus Cristo, você irá para um lugar de condenação eterna. Mas hoje, pela graça de Deus, pode ser uma alma salva e redimida, limpa e santificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. O nosso resgate é o preço da vida de Jesus. João 3, 16 e 17. Efésios 2, 8 e 9 afirma: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, 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 é dom de Deus. Diga isto ao diabo, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Ouça com frequência esta mensagem até a poder entender no seu todo dos avisos da última hora, neste pobre mundo em grandes e trágicos acontecimentos, quais prelúdios da grande tribulação e do cumprimento do Apocalipse. Onde quer que se encontre, procure uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e aí procure dar a sua vida a Jesus. Mas antes disso, eu vou fazer uma oração por si e ao Senhor. E, naturalmente, se você foi abençoado por esta mensagem, entre em contacto connosco pelo nosso site ou o www ou o nosso site com o nosso nome no YouTube. Vamos fazer uma oração por Deus. A Deus por si. Se você precisa de salvação, levanta a sua mão e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem compaixão de mim, pecador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo da minha vida velha de pecado. Eu quero seguir a Jesus e aceito a Jesus como o meu Senhor e Salvador pessoal. E eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, dar a sua vida por mim no Calvário, que eu sou o preço do seu sangue redentor. Ó Senhor, limpa-me nesse sangue, que Jesus Cristo também foi ressuscitado ao poder, pelo poder de Deus Pai ao terceiro dia, e que foi elevado ao céu, segundo a palavra do Senhor. Senhor, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro o teu perdão, em nome de Jesus. E se você fez esta oração, o Senhor o perdoou e o salvou. E agora, como ia dizendo, procure na sua área uma igreja evangélica, onde se ministra o Novo Testamento, o novo nascimento espiritual, e o Senhor vai salvá-lo. E você vai deixar o seu fardo, de carregar o seu fardo de uma vez e para sempre, para ser um seguidor de Jesus. Ao pé da cruz, nós deixamos o nosso fardo. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe até outra vez, se Deus quiser. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção. Vamos aos pés da cruz com o nosso fardo, mas Ele cairá aos pés da cruz. Seremos uma nova criação e seguiremos a nossa marcha para o lar da glória, onde Jesus Cristo nos foi preparar um lugar. Se realmente você foi abençoado por esta mensagem, por favor, entre em contacto conosco. Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.